Nós estamos na série de mensagens, ainda iniciamos em janeiro, estamos agora em fevereiro, e com a graça de Deus vamos até o final de fevereiro com essa série de mensagens aos domingos pela noite, chamada Vida Cristã Autêntica. Vida Cristã Autêntica. E o tema que nós vamos meditar nessa noite, durante alguns minutos, se chama Contentamento, o antídoto de Deus para a alma abatida. Contentamento, o antídoto de Deus para a alma abatida. E geralmente quando pensamos em contentamento, o texto que vem à nossa cabeça qual é, gente? Filipenses 4. Aquele que me fortalece. É quase um adágio popular, né? Pregado no caminhão, nas casas de todo mundo. É quase um sinal nas casas, nos umbrais da casa, entendeu? É quase isso. Mas o texto que vai ser pregado nessa noite não é esse. É 1 Timóteo, capítulo 6, que também fala de contentamento. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 ao 10. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 ao 10, que diz assim: olha só a instrução que o apóstolo Paulo dá para nós, dando no primeiro momento a Timóteo, e que serve de instrução muito lúcida para nós hoje. Verso 6, 1 Timóteo capítulo 6 em diante, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências ou desejos, insensatos e perniciosos, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Verso 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém? Uma breve introdução aqui para a gente entender o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo e para nós nesse momento. Qual o contexto da carta ou da primeira epístola do apóstolo Paulo para Timóteo? Para aqueles que não sabem ou que já sabem, vão ampliar um pouco mais aqui o nosso leque. Timóteo era um jovem pastor que foi instruído pelo apóstolo Paulo para pastorear a igreja em um contexto complicado. E ao escrever 2 cartas para esse jovem pastor, ele dá orientações pastorais, práticas, ministeriais de como esse jovem pastor deveria lidar com diversas situações das quais ele, Timóteo, estava enfrentando na igreja. Uma delas, que tem a ver com o contexto aqui lido, é exatamente qual o contraponto que o apóstolo Paulo, ao instruir Timóteo, está fazendo aqui para a gente. Os falsos mestres, os falsos ensinadores da palavra, que já existiam desde sempre e que estavam infiltrados na igreja, aqui em contexto de Éfeso, eles estavam enriquecendo de maneira ilícita, ensinando e virtuando a palavra, e achavam que, por isso Paulo diz que, esse contraponto, que a fonte de lucro é o contentamento e não o dinheiro. Porque para os falsos mestres, a fonte de satisfação deles era o quê? O dinheiro, o enriquecimento. E aí o apóstolo Paulo, dando essa orientação para Timóteo, ele diz que não, a fonte verdadeira para o contentamento do cristão é a piedade. É completamente diferente. Dá para a gente caminhar por um outro caminho aqui, mas não é o ponto. Mas é para alertar as nossas mentes e corações, nessa introdução, qual era a preocupação inicial do apóstolo Paulo. O desejo do apóstolo Paulo é que, abre um parênteses rápido aqui e fecha. Ministério, seja ele pastoral ou não, no contexto do corpo de Cristo, não é carreira,
Esse é um ponto a ser dito aqui. Você vai galgando títulos até chegar no topo. Isso não tem nada a ver com o ministério. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está ensinando nesse discipulado a esse jovem pastor dessa igreja. O apóstolo Paulo mesmo, com o seu próprio exemplo de vida, ele em algum momento da caminhada dele, para não ser pesado à igreja, ele não deseja ou não aceita receber alguns donativos da igreja. Isso é importante para a gente entender qual é a origem do serviço, do ministério cristão para as nossas vidas. Então, voltando aqui ao nosso ponto do contentamento, nessa breve introdução da carta, vivemos um tempo de redes sociais à flor da pele, sim ou não? Se a gente fazer um panorama desse avanço dos últimos 15 anos ou de 10 anos para cá, o negócio tomou uma proporção gigantesca. E está mais do que comprovado, pelo menos para aqueles que estudam e lidam com essa área, que o ser humano sente um prazer quase doentio, alguns doentio, em mostrar aos outros o que possui nas redes sociais. Alguns quase doentio, outros doentio. A fim de ostentar uma imagem criada pelo próprio ego, compartilhar a vida em seus mínimos detalhes, de tudo, tornou-se praticamente um trabalho. Sabe o que é isso? A gente ganha dinheiro e ganha bem para divulgar os seus vídeos lá no Instagram e em outras mídias e nesse processo de monetização de si próprio. E ganha muito dinheiro com isso. As pessoas querem receber curtidas, visualizações de tudo o que postam nas redes. Você já percebeu que o consumismo, esse desejo quase que desenfreado que nos é estimulado constantemente, se tornou um ídolo para muitos cristãos? Na sociedade é quase todo mundo, né? Mas muitos cristãos também estamos envolvidos nesse contexto. Nos tornamos escravos da necessidade de consumir / gastar. Não importa o que seja, somos diariamente impelidos ao consumo. E nesse aspecto, então, é inevitável eu e você não falarmos das redes sociais, porque elas se tornaram uma vitrine, uma janela, senão uma das maiores ferramentas de propaganda e de marketing do nosso tempo, da nossa geração. Por meio delas, estamos sendo frequentemente induzidos a consumir cada vez mais, a gastar cada vez mais e a guardar cada vez menos. Mesmo aquelas coisas que nós não precisamos comprar ou ter, a gente é estimulado a ter. A propaganda, diz alguém, é a alma do negócio. Não sei quem disse esse negócio, mas me parece muito verdadeira. E essa onda de consumo desenfreado tem produzido dois efeitos, pelo menos. Dois, que eu destaco aqui. Ou nos tornamos consumidores compulsivos, ou nos tornamos insatisfeitos por não podermos consumir tudo o que está na nossa disposição. Ou a gente fica insatisfeito, eu queria ter, mas não posso, não tenho como ter. E isso gera insatisfação. Ou a gente vai consumindo, se endividando cada vez mais. Por mais que tentemos manter a razão e nos convencer do contrário, no nosso íntimo, muitas vezes, nós acreditamos ainda que possuir alguma coisa, seja ela de qual origem for, irá nos fazer ou nos tornar as pessoas mais felizes do mundo. Não é à toa desse grande movimento midiático global no qual nós estamos inseridos, para que consuma, gaste, use, compre cada vez mais. Ao invés de nos tornarmos satisfeitos com o que possuímos, o consumismo nos induz a um caminho da insatisfação, da cobiça, muitas vezes, do ressentimento, da inveja, do ciúme com aquilo que possuímos e inquietação. Olha só que loucura! Olha só o ponto que nós somos capazes de chegarmos. Inquietação por aquilo que não temos.
essa inquietação e insatisfação revelam a nossa falta de contentamento, irmãos, que é proveniente da graça de Deus sobre as nossas vidas, o contentamento. Não é à toa, aí sim, pensando no apóstolo Paulo também, ao escrever a carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz que aprendeu a viver sob qualquer circunstância. Porque até o momento ele não sabia. Mas as privações o fizeram aprender. Interessante o apóstolo Paulo usar essa terminologia no texto. Aprendi a viver sob qualquer circunstância. Pode ser nessa noite que eu e você sejamos ensinados e haja uma necessidade na minha e na sua vida de aprendermos a convivermos nas mais variadas situações das quais eu e você estejamos enfrentando. E isso tem a ver com o contentamento. O contentamento faz com que eu e você, apesar da situação adversa, encontremos graça da parte de Deus e confiança na parte de Deus para que Ele atue nas nossas vidas. Não sei quem já viveu essa experiência, acredito que todos aqui, em algum momento da sua caminhada cristã, momento de profunda angústia, de profunda dor, de profundo desespero, que você achava que não tinha solução, não tinha resposta, e você já estava às vezes cansado de tanto orar, de tanto pedir, de tanto clamar a Deus, e de repente, entre aspas aqui, okay, do nada, porque as coisas na vida do cristão e no mundo nunca são do nada, veio uma resposta, veio alguém, veio uma porta aberta, às vezes de onde você menos esperava, para aquela solução, uma resposta, com o agir da parte de Deus sobre as nossas vidas, em uma situação na qual nós não imaginávamos ouvir uma resposta até então. Parecia que tudo estava fechado, que não tinha um caminho, mas o contentamento que essa manifestação da graça divina sobre nós faz que confiemos nele, apesar das circunstâncias. O descontentamento, ou a falta de contentamento, está presente no coração do ser humano. Desde quando, pastor? Desde o Éden, quando o pecado adentrou no mundo. Porque até a queda, não havia descontentamento. Eles estavam na presença de Deus. Tinham tudo. Esse fato aqui é primordial para a gente entender a origem, muitas vezes, da nossa insatisfação, que tem uma raiz pecaminosa que herdamos desde Adão. E que isso é manifestado em várias áreas, em várias frentes, de diversas maneiras da nossa caminhada cristã. Isso é fundamental por quê? Para que a gente compreenda que o contentamento não tem a ver, primeiramente, com aspectos externos, mas com a condição do nosso coração pecaminoso. Preste atenção nisso aqui. Adão e Eva estavam, antes da queda, no melhor lugar do mundo. Eles tinham tudo, estavam na presença de Deus, não lhes faltava nada, irmãos. Nada, absolutamente nada. Nada. Mas uma consideração para a nossa reflexão aqui nessa noite. Quando eu e você, aí entra o pecado que vai gerar isso no coração deles, a dúvida em relação à palavra, foi assim mesmo que Deus disse? Foi o que a serpente falou para eles? Coloca em dúvida, enxerga a autoridade da palavra, mente literalmente, engana eles, e eles acreditam nessa mentira, e isso vai gerando insatisfação com Deus, porque eles desconfiam da palavra. Um com o outro, porque um coloca a culpa no outro. E a serpente só assistiu de camarote. Todo aquele infortúnio que ela criou. Que ela mesma criou. Como conta aqui pra gente? É possível, irmãos, que eu e você, mesmo como cristãos e cristãs, quando estamos descontentes ou não vivendo no contentamento de Deus nas nossas vidas, podemos estar no melhor lugar do mundo,
que aquele lugar não lhe será suficiente. Bom, não vamos ficar satisfeitos. Adão e Eva estavam no melhor lugar do mundo. Ouviram uma mentira, permitiram que entrasse no coração deles o descontentamento, que na verdade é uma falta, é uma incredulidade de confiar na provisão e na providência de Deus sobre as nossas vidas. E isso fez com que eles pecassem muitas vezes, e isso acontece conosco ainda hoje. O mundo que eu e você vivemos é o que tem feito a sua cabeça uma pergunta para a gente pensar aqui. Eu e você precisamos ter um discernimento por meio do Espírito Santo que habita em nós, para que não sejamos conduzidos, levados pelo Espírito da época. Então, cada época tem o seu jeito, o seu estilo de vida, irmãos. Tem as suas demandas, tem os seus desafios, tem as suas adversidades. Cada época vão surgindo coisas e demandas novas. E nós, como cristãos, à luz das Escrituras, precisamos encontrar as respostas que estão contidas na palavra e darmos respostas contundentes, firmadas, convictas no Evangelho de Jesus, diante das diversas situações difíceis que eu e você iremos enfrentar na nossa caminhada cristã. Estamos numa era de coisificação das pessoas. As pessoas são vistas hoje, muitas vezes, como coisas descartáveis, como objetos descartáveis, das quais nós utilizamos, e quando nós ficamos satisfeitos com o uso, jogamos fora. Jogamos fora. Usamos as pessoas como objetos descartáveis, ou até quando elas não são mais úteis, ou não atendem mais as nossas demandas ou expectativas. O mundo que eu e você vivemos hoje, relativizado, secularizado, é assim. E muitos cristãos, muitos de nós, vamos, ao invés de olharmos para as Escrituras e interpretarmos a realidade à luz da palavra, vamos sendo conduzidos pelo espírito da época, pela mentalidade da época, pelos valores da época, pelo jeito de viver da época. Abre um parêntese rápido aqui. Livro de Juízes, capítulo 2, depois você lê em casa, ele é extremamente instrutivo para nós aqui. Por quê? Qual o contexto? Resumidamente, o livro de Juízes é um livro meio que cíclico, porque você vai observando que o povo de Israel estava numa profunda decadência moral e espiritual. Ok? É um período de transição difícil, como todo período de transição é complicado, haja vista o contexto do qual eu e você vivemos no nosso país. Toda transição é complicada. Fechei parênteses. Mas voltando aqui, Juízes é um período de transição. O povo, uma decadência moral e espiritual terrível. Qual é o ciclo que vai se repetindo constantemente no livro de Juízes? O povo peca, Deus envia um juiz, liberta o povo da opressão, da escravidão. Aí o povo agradece a Deus, que coisa boa, fomos libertos da opressão. E passa um tempo, o juiz ou morre ou acaba o seu período, o seu ciclo ministerial. O povo de novo cai na idolatria, começa de novo, a mesma coisa. Eles são levados num período de opressão de novo, eles clamam a Deus: Senhor, me salva. Deus envia outro juiz, aí o juiz vai, liberta o povo. Isso é repetidamente reproduzido no livro. Isso é didático. Por quê? No capítulo 2, qual o ponto ali de transição que vai dar um norte para o livro todo? Josué morreu. É o grande líder. E chegaram em Canaã. O que Deus está fazendo com o povo nesse primeiro momento? Deus deu instruções lá atrás para Moisés, Deuteronômio capítulo 6, 5 e 6. Falou dos perigos que eles iriam enfrentar ao entrar na terra de Canaã, os povos que eles iriam lidar, com a realidade cultural, religiosa, com os valores daquela sociedade. O povo não se atentou para isso.
A geração de Josué e Caleb não se atentaram para isso porque ficaram mais preocupados com a guerra, com a luta, que tinha o seu valor, e se esqueceram da instrução de Deus para as suas próximas gerações. A geração que chega em Juízes, o texto lá em capítulo 2 de Juízes todo, vai dizer que aquela geração não conhecia mais o Senhor. Uma geração inteira, irmãos, não conhecia mais o Senhor. Não se lembrava quem Deus era, dos feitos de Deus. Essa é a geração de Juízes. Essa é a geração, muitas vezes, da qual eu e você vamos enfrentar em vários momentos da história. Uma geração que não conhece ao Senhor. Quantos cristãos em você conhecemos que não conhece, vive um estilo de vida como um cananeu? É crente, mas vive como um cananeu, como um pagão. A sua mente foi cauterizada pelo pecado, pelos valores desse mundo, da sociedade corrompida. Não consegue discernir mais o que é a palavra de Deus e o que não é, os que são os valores do reino de Deus e o que não é. Parece tudo a mesma coisa, as coisas são diluídas. Esse espírito transforma a sociedade num grande mercado de descontentamento. Voltando aqui para a nossa reflexão. A palavra contentamento significa uma suficiência interior que nos mantém em paz apesar das circunstâncias exteriores. Esse é o significado, um deles possíveis, para a palavra contentamento. O contentamento verdadeiro, cristão, que eu e você necessitamos, vem da piedade do coração e não da fonte do lucro. Não do ressentimento, não da cobiça, não do ciúme, não do desejo desenfreado por ter cada vez mais. É isso que o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo aqui e nos instruindo também nessa noite. Esse é um aspecto importantíssimo para uma vida cristã autêntica e equilibrada. A fonte do nosso contentamento é a piedade em Cristo Jesus, irmãos. Não é o ter coisas. Porque a insatisfação da qual eu e você vivemos nos faz que queiramos cada vez mais e ficamos insaciáveis, sem limites. Porque sempre, pensa um exemplo bobo aqui, celular, saiu a última geração, você vai lá e compra, que esse celular, é esse aqui, pastor, que eu estou precisando. Esse celular aqui, é tudo de bom, pastor, ele faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro e tal. Daqui a 6 meses, acho até menos agora, saiu melhor do que esse. Aí você fica insatisfeito, hoje comprei esse celular. Por que eu comprei esse celular? Nossa, saiu um outro melhor do que o que eu tenho. Porque o mundo que nós vivemos é assim, faz com que eu e você fiquemos insatisfeitos o tempo todo, insatisfeitos com o corpo, insatisfeitos com a roupa, satisfeito com o dinheiro que você tem, com o trabalho que você tem, com a família que você tem. Qual a ideia? A família está ruim, toca. Está ruim, toca, irmão. Toca de família, toca de esposa, toca de marido. Se possível for, toca até de filho. Toca, irmão, vai, vamos tocar. E a gente vai vivendo essa satisfação cada vez mais, isso vai tomando conta do coração e não conseguimos desfrutar do contentamento em Cristo Jesus. Quando dependemos de bens materiais, de coisas externas, para termos paz e segurança, vamos ficar insatisfeitos. Vamos ficar insatisfeitos. Por quê? As coisas passam, acabam, são passageiras. Elas perdem os seus atrativos. O celular, como eu dei aqui exemplo, da última geração, passa o tempo, acaba naquele atrativo que tinha, a curiosidade, a novidade do celular. Acabou. Passou 6 meses, tem outro melhor. Os atrativos desse mundo
são efêmeros. Tem data de validade. É igual iogurte, irmãos. Igual iogurte. É gostoso. É bom. Né? Abriu. Acabou, irmão. Tem que usar logo. Passou o tempo, estraga, irmão. E aquilo que é gostoso, que é saboroso, vai te fazer mal. É assim o mundo que eu e você vivemos por causa do pecado. É assim, irmão. É igual iogurte. Te dá um negócio saboroso, uma coisa boa, você experimentar, poxa, coisa boa. Depois passou o prazo de validade, ele estraga. Não tem mais valor. É passageiro. As pessoas do nosso tempo, irmãos, não estão contentes, seja com pouco, seja com muito. Tem pouco, está insatisfeito. Tem muito, está insatisfeito. O contentamento aqui do apóstolo Paulo dizia respeito às suas circunstâncias pessoais e ao estado de sua condição humana. Se ele sofria necessidade ou desfrutava de prosperidade material, ao texto lá de Filipenses, que dá para fazer uma aproximação dessa mesma ideia com o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, ele tinha aprendido, como eu falei, a se contentar aonde quer que Deus o colocasse. Ele aprendeu a viver contente. Aprendeu. A fé em Cristo Jesus, que é a fonte da piedade, aqui do texto, ela nos conduz a uma fé madura, uma fé robusta, e nos conduz também à esperança. Pergunto nessa noite, você tem tido esperança? Veja, não é um jargão de que dias melhores virão, fica um negócio, sabe? Solto. Né? Não, a nossa fé, ela está firmada em algo real, irmãos. Numa pessoa, e não numa coisa passageira. A nossa fé é real, irmãos. Por isso, eu e você podemos ter esperança verdadeira, genuína. Porque a nossa fé está firmada em Jesus Cristo, aquele mesmo que morreu na cruz do Calvário para nos perdoar e redimir dos nossos pecados. E que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Isso é real, irmãos. Isso é verdadeiro. A nossa fé está fundamentada na verdade, não na mentira. Não em algo passageiro, transitório, momentâneo, episódico. Não. A segurança dessa fé nos conduz ao descanso. Descanso em quem? Em Deus. Tudo começa em gratidão, como forma de gratidão por tudo que Deus nos fez, faz e fará. Pelo sacrifício que um dia o seu Filho, Jesus, realizou na cruz do Calvário, por mim e por você. Para que o nosso contentamento fosse perene. Perene. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele estava contente porque ele tinha confiança na providência de Deus, irmãos. Ou nós cremos que Deus é o nosso provedor de verdade, ou vamos viver descontentes o tempo inteiro. Ainda que tenhamos tudo, sempre vai nos faltar algo. Porque se não tivermos o principal, que é Cristo, não temos nada, irmão. Não temos nada. Se contentar com o que tem, não é a mesma coisa que desistir. Pelo contrário, tem a ver com sujeição ao plano de Deus nas nossas vidas. Que nos garante a sua assistência, a sua bondade, a sua misericórdia, nos livrando das frustrações.
e das ansiedades e inquietações do nosso coração pecaminoso. Deus, por meio, às vezes, da escassez, como aconteceu com o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele trabalha na nossa dor. Por isso o apóstolo Paulo, penso eu, divagando aqui, fazendo uma pequena digressão, pode dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 12, a respeito do sofrimento, que, quando Jesus disse para ele, meio do sofrimento que estava vivenciando, que a graça de Jesus lhe bastava. A minha graça, Paulo, te basta. Os sofrimentos que o apóstolo Paulo experimentou, e ele descreve isso em vários momentos nas suas cartas, principalmente 1 e 2 Coríntios, ele faz uma descrição em 2 Coríntios de diversos sofrimentos que ele passou, irmãos, por amor a Cristo, a fonte da piedade, não o lucro, mas Cristo, que era a fonte da piedade dele. A pobreza, a doença e uma série de circunstâncias que devemos viver, mesmo que não achemos a melhor escolha para nós, a melhor resposta sempre vem do Senhor, irmãos. Sempre vem do Senhor. O nosso Deus nos ensina, nos instrui a agradecê-lo por tudo que estamos vivendo, sob qualquer circunstância. Por quê? Tudo está sob controle. De quem? Meu? Seu? Não. Do Senhor, irmãos. Do Senhor. Nas mãos daquele que é infinitamente cuidadoso, bondoso e que sabe o que faz com as nossas vidas. Irmãos, não tenho dúvida disso. Deus sabe o que está fazendo, irmãos. Amém. Glória a Deus. Porque às vezes nossa caminhada cristã, diversas situações que você enfrentamos, parece que Deus está perdido. A gente tem a loucura, a insanidade de pensar no negócio desse, mas a gente pensa que a gente é pecador, irmão. Ah, Deus perdeu o controle, não é possível. O jeito que as coisas estão, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus não está ouvindo minha oração. Porque é tanta situação adversa uma atrás da outra que não é possível. Eu devo ter alguma maldição nesse cara. É muito pecado que eu tenho, não é possível. E é tanta coisa, sabe? Irmão, olha para dentro de Jó. Olha para dentro de Jó, irmãos. Ele vai dizer que, no capítulo 1, no verso 21, se não me falha a memória, que ele nasceu nu e vai retornar nu ao pó, irmãos. E é isso mesmo. O apóstolo Paulo, aqui no texto de 1 Timóteo 6, ele diz isso aqui, com outras palavras, o seguinte, no verso 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tá certo, irmão, é isso mesmo. O maior legado que eu e você podemos deixar para as próximas gerações é a fé em Jesus Cristo, irmãos. Esse maior presente, essa maior dádiva que eu e você podemos deixar para as próximas gerações é a fé genuína no Deus vivo. Não tem dinheiro, não tem casa própria, não tem carro, não tem curso superior, não tem dinheiro do mundo. Isso tudo são coisas passageiras, irmão. A maior bênção, a maior felicidade que eu e você podemos deixar para as próximas gerações é a fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Que adianta ter todas as coisas desse mundo, como disse Jesus, e perder a sua alma? Não adianta nada. Não adianta nada. O contentamento vem de aprender que Deus é soberano, não apenas de maneira sobrenatural. Que a gente acha que Deus só é Deus quando age de maneira sobrenatural. Aí é Deus. Não, aí só quando acontece um milagre, um negócio extraordinário, a gente não, aí é Deus. Deus age de maneira natural também, irmãos. Deus envia pessoas, circunstâncias simples, para nos abençoar. Quem está usando? É Deus, irmãos. Mas a gente acha que Deus só intervém nas nossas histórias de maneira miraculosa. Também age assim. Isso é verdade. Mas não somente dessa forma, mas de maneira natural. O coração pecaminoso, caminhando para o final aqui, diz:
Ponha-me numa situação na qual eu possa ficar contente. O coração pecaminoso diz isso. Mas o cristão que busca a santificação e o contentamento em Deus diz: ajuda-me a ficar contente nesta situação e a cumprir os propósitos de Deus, apesar de tudo. Muda completamente o foco. A resposta, então, para a nossa insatisfação está em olharmos para a eternidade, para o autor e consumador da nossa fé, irmãos. Enquanto os nossos olhos ficarem fixados aqui, somente aqui, perdendo a dimensão, a beleza da eternidade em Deus. E isso gera insatisfação, ressentimento, cobiça, ciúme, raiva, desejo cada vez mais por ter. E isso vai gerando descontentamento no meu e no seu coração. Se você vir para si mesmo, você nunca vai viver contente. Não tem como viver contente vivendo para si próprio. Muitos deixam de experimentar o contentamento porque desejam que o seu mundo seja exatamente do jeito que ele quer. A gente tem um coração pecaminoso tão complicado, irmãos, que a gente acha que o mundo tem que girar ao nosso redor, as coisas só vão funcionar bem se acontecerem do nosso jeito. E vivemos infelizes. Desejamos que o nosso cônjuge atenda às nossas expectativas e planos. Não é. Desejamos que o pastor realize todas as coisas, as expectativas. A gente vai se frustra. O pastor espera que as ovelhas façam a mesma coisa, se frustra. No trabalho, nos estudos, a gente vai criando falsas expectativas, falsas realidades que estão apenas na nossa mente, no nosso coração pecaminoso, e vamos ficar frustrados. Porque estamos pensando em nós mesmos. Essa é a raiz do pecado. O egoísmo. Achando que o mundo deve girar à nossa volta. Paulo, o apóstolo, orou para que os filipenses tivessem uma experiência distinta, diferente. A oração dele fosse para que o amor, lá em Filipenses 1:9, uns pelos outros, fosse abundante. Veja, não amor próprio. Amor uns pelos outros. Fosse abundante. Filipenses 1:9. E no capítulo 2 dessa mesma epístola, no verso 3, diz assim: não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, isso aqui é um alento para o nosso descontentamento, para a nossa insatisfação. É não olharmos para nós mesmos, mas vivermos uns com os outros em amor. O apóstolo Paulo deseja aqui então que, ao invés de nós termos uma vida voltadas, sentadas em nós mesmos, mas que as nossas vidas fossem focadas em Cristo, voltadas para Ele, se preocupando com o bem-estar do outro. Irmãos, a melhor coisa que tem na vida cristã é eu e você sermos bênção na vida do outro. Não tem preço do mundo que pague isso. Você ser bênção de Deus, da forma que Deus lhe usar na vida do outro. Isso é um presente que Deus nos dá para abençoar a vida do outro. Porque não podemos viver para nós mesmos. Isso não faz sentido com a fé cristã. Ela é uma vida em comunidade. Um para com o outro. Duas aplicações e termino aqui. O que produz então, pastor, o contentamento? Humildade e fé no Senhor produzem contentamento. Salmo 131, verso 1 diz: Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos
demais para mim. O que tem inquietado sua alma possivelmente é maior do que você, ou tem sido maior do que você. Qual a orientação bíblica para nós nessa noite? Lance nos braços de Cristo as nossas aflições, os nossos descontentamentos, nas mãos daquele que tudo pode, irmãos. Você tem feito isso? Ou você tem guardado tudo para si? Vamos descansar em Deus. O que produz contentamento, pastor? Segunda coisa, devoção a Cristo e aos valores eternos. Isso produz contentamento, irmãos. O nosso olhar na eternidade, em Deus, no soberano. Isso produz contentamento nas nossas vidas. Evangelho de Mateus, disse Jesus, no capítulo 6, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou